E vamos falar, claro, dessas polêmicas que estão surgindo aí entre Flamengo e seleção brasileira. Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Pessoal, separei um corte aqui da Jovem Pan Esportes, Pilhado falando aqui, Mauro César falando sobre essas lesões recorrentes que acontecem quando os jogadores do Flamengo são convocados para a seleção brasileira. Então eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo aqui, ó, que é bastante interessante isso aqui. Já vou pedir para você, ó, deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Papum, jogo rápido, vamos lá. Gente, porque são 3 jogadores do Flamengo, não só a seleção brasileira, tem também a seleção uruguaia, que tem o Arrascaeta, que foi cortado por causa de dores na coxa, e o De La Cruz, que foi tirado, mas se fala na seleção uruguaia que não foi tirado por lesão, foi tirado mesmo por critérios técnicos, porque o Uruguai vai jogar na altitude, então optaram por tirar o De La Cruz. E tem a situação do Gerson, que foi, substituído, saiu do jogo da seleção brasileira com uma lesão. A gente via que o Gerson estava arrasado. Lembrando, o Pedro já tinha deixado o Flamengo por causa de uma lesão na seleção brasileira. Então, é um Flamengo muitas vezes desfalcado por causa da seleção. É um Flamengo que continua pagando o salário dos jogadores. É isso que eu falo sempre. Ah, Pilhado, mas tem que ser convocado. Queria que fizesse o quê? Então, tem que ter alguma coisa, algum regulamento que faça a CBF pagar os salários milionários que o Flamengo paga ao Pedro, ao Arrascaeta, ao Gerson, que está até negociando renovação. Se esses jogadores desfalcarem o time por muito tempo, gente, é inacreditável. Mais uma vez, o Flamengo vai perder jogadores por causa da seleção brasileira. E não é só o Flamengo. Muitas vezes isso acontece com outros clubes também. Eu acho que isso tinha que ser uma negociação entre clubes e seleção e CBF. A FIFA tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter um regulamento, porque no meu ponto de vista, na minha forma de pensar, é injusto com os clubes, tá? Eles perderem jogadores. Vamos lá, vamos dar um exemplo do Al Hilal. Pronto. O Al Hilal pagava 43 milhões de reais por mês pro Neymar. Pro Neymar ficar 1 ano fora por uma lesão que ele sofreu na seleção brasileira. E aí a CBF não paga nada, aí o Al Hilal torra o dinheiro dele, rasga o dinheiro dele, com o Neymar lesionado durante quase todo o tempo que ficou lá. O Neymar jogou 7 jogos pelo Al Hilal, em mais de 1 ano de clube, ganhando mais de 40 milhões de reais por mês. Isso é justo pro clube? Pra mim não é. É justo que o Flamengo tá tanto tempo sem Pedro? É justo que o Flamengo ficar agora sem o seu principal jogador? Não se sabe ainda quanto tempo, que é o Gerson? Não é justo. E cabe aí um debate, na minha opinião, porque na imprensa tem uma babação de CBF, sim, porque tem jornalista que faz questão de entrar na Granja Comari, tem jornalista que gosta de viajar com a seleção brasileira, tem jornalista que gosta de ter entrevistinha exclusiva dentro da seleção. E aí não cabe esse questionamento. A CBF ganha muito dinheiro, não ganha? A gente sabe que a CBF ganha uma fortuna com a seleção brasileira, com patrocinadores, são patrocinadores gigantes da CBF. Então que gaste esse dinheiro, parte desse dinheiro, pagando uma parte do salário dos jogadores que desfalcam seus clubes porque se machucaram na seleção. É um debate que ressurge com essa situação. É o Flamengo perdendo agora o Gerson, perdendo o Arrascaeta, por causa dessa data FIFA fajuta que tem cada vez mais jogos. São cada vez mais jogos de seleções. Sabe por que são cada vez mais jogos de seleções? Porque isso gera dinheiro. Isso gera muito dinheiro para a CBF, isso gera muito dinheiro para a FIFA, isso gera muito dinheiro para a Conmebol, isso gera dinheiro para a AFA. Mas e os clubes? Que são quem pagam, a AFA e a Federação Argentina e todas as outras federações. E os clubes? Que são quem pagam os salários desses caras. Porque a CBF, as entidades, estão enchendo o bolso
com cada vez mais jogos de seleções. Então que assumam esse compromisso. Que os clubes tenham vergonha na cara, porque tudo também os clubes concordam. Ah, não, vamos abaixar a cabeça para a CBF. Ah, não, vamos abaixar. Não, não podemos ter brigas políticas. Que os clubes se unam para quê? Para, se perderem jogadores lesionados, a CBF pague ou o salário integral ou grande parte desse salário no tempo que esses jogadores estão buscando aí a recuperação. Porque, mais uma vez, um clube prejudicado, e que os clubes não pensem dessa forma. Ah, é o Flamengo, que se dane. Ah, é o Al Hilal, que se dane. Porque um dia isso vai acontecer com todos os clubes. Pode ter certeza, o Palmeiras tem jogadores selecionáveis, o Atlético Mineiro tem jogadores selecionáveis, o Internacional tem jogadores selecionáveis, o São Paulo tem jogadores selecionáveis, o Corinthians, afinal o Depay está voltando aí, né, para a seleção holandesa, já está aí sob o radar da seleção holandesa. Todos os clubes um dia podem sofrer com isso. E eu acho que tem que haver uma reação. Uma boa tarde, Bruninho Prado, boa tarde, Raí, boa tarde, Mauro César Pereira. Ô Mauro, é uma situação, eu dei até o exemplo do Al Hilal, né? Porque o Al Hilal ficou um ano sem o Neymar, um ano, por causa da seleção brasileira. E o Jorge Jesus ainda tinha dito, ele não está em condições, ele foi convocado, ele não deve ser convocado. E o Flamengo perde agora Gerson, perde Arrascaeta. E Mauro, a CBF não se compromete em nada, a CBF não paga nada. Tem que mudar alguma coisa ou não? Ou realmente, quando eu fiquei revoltado, que eu falei isso, as pessoas que me zoaram, e eu gosto, têm razão. Ah, atura, pilhado, é assim, seleção brasileira é assim, data FIFA é assim. Ou não? Tem que haver uma mudança e é injusto com os clubes. Esse negócio eu já falei aqui várias vezes, a gente falou inclusive sobre isso agora, depois do jogo de quinta-feira. Falamos muito sobre isso aqui na quinta-feira. A relação das seleções, das federações, né, confederações nacionais com os clubes com relação aos jogadores convocados é uma relação absurda. Convoca, o jogador se machuca, devolve machucado, aí o clube tem que correr atrás para receber. O salário do Pedro, por exemplo, está sendo pago lá pela CBF, pela FIFA, tem lá um processo. Mas você tem que batalhar para receber. É pouco, né? Não é só o salário. Eu acho que o certo seria o seguinte: convocou o jogador, beleza, o cara se machucou, tem um seguro. E esse seguro tem que ser calculado em cima do valor de mercado do jogador e uma indenização para o clube que perde o atleta por um período, além do pagamento do salário. Algo que onere tremendamente as federações e confederações nacionais. Que aí é possível que, pegando no bolso, né, os caras pensem, vem cá, vou escalar esse jogador, o cara não está muito bem, né? Que eles escalam e não se preocupam muito. Geralmente é o que acontece. Se o cara tiver com uma dorzinha. E o jogador, a não ser que seja um jogador que tem lugar cativo naquela seleção, ele vai jogar, ele vai querer jogar. É errado? Se o cara está com uma dorzinha e tudo, ele não deve jogar. Mas a gente sabe que não funciona assim. O cara quer garantir o seu lugar no time, ele quer ir para a Copa do Mundo. Então, a vida como ela é. Não dá para esperar que o jogador tenha essa consciência ou tenha essa atitude. Ele pode até ter consciência, mas dificilmente vai ter atitude. Então as regras têm que ser rígidas em cima de quem pega os jogadores emprestados por uns dias, utiliza, não tem que pagar nada e devolve machucado. E aí tinha que ser uma coisa pesada, assim. Machucou o jogador. No caso do Pedro, veja bem, o Pedro custou 14 milhões de euros. O Flamengo já recusou proposta de 20 milhões de euros do Palmeiras. Então qual o valor de mercado do Pedro? Digamos que seja de 20 milhões? Ok, ele quase um ano parado. O contrato dele é de 5 anos, então cada ano do Pedro vale quanto? 4 milhões? Algo em torno disso? Então tinha que indenizar o Flamengo em 3 milhões e meio, algum número proporcional, além de pagar o salário. Aí começa a pegar. Né? Machucou o jogador, tanto. Machucou, ficou parado 1 mês, 2, tanto. Vai pagar. Em cima do valor de mercado do jogador tem que ter algum número, um seguro. Mas os clubes não fazem nada, nem os clubes da Europa reclamam para valer. Já viu algum clube gigante europeu chegar e falar, não vou ceder jogador, não vou aceitar isso? Não, eles aceitam, então vai continuar sendo assim. E é isso, galera. Tô de acordo totalmente, 1000% com o Pilhado e com o Mauro César. Não é porque eu sou flamenguista, não é porque é canal do Flamengo. Esquece clubismo. Mas é uma baita de uma sacanagem isso que a CBF faz. A gente cede jogador para a seleção, jogador bonzinho, 100%,
vai lá e volta machucado. E quem é que tem que ficar, ó, se fudendo, pagando a porra do salário do jogador? É o clube, entendeu? É o Flamengo que tem que pagar, é o Palmeiras que tem que pagar, é o Corinthians que tem que pagar, que seja qualquer clube. Isso é errado, entendeu? A CBF tem que arrumar um jeito, uma multa indenizatória, pagar o salário do jogador enquanto ele estiver lá no estaleiro, lá no departamento médico, entendeu? Então estou super de acordo com o Pilhado e com o Mauro César. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso? Deixa aí na caixa de comentário. Como eu sempre falo, o feedback de vocês é muito importante. Vou ficando por aqui. Papai do céu abençoe. Bye, bye.